Beleza, bom dia, gente. Graça e paz. O texto que a gente vai ler hoje para a nossa reflexão está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. A gente vai ler os versículos 26 até o 38. Lucas, capítulo 1, do 26 até o 38. A minha Bíblia está na nova tradução na linguagem de hoje. Então você pode acompanhar comigo. É sempre uma alegria para mim estar aqui nessa condição, de trazer a palavra, mais essa oportunidade. Nesse momento agora que a gente vive essa expectativa do Natal chegando, a nossa mensagem tem a ver com esse momento histórico também, em que o nascimento de Jesus é anunciado. Vamos ler lá então? Lucas capítulo 1, versículo 26 até o 38. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é santa, porque a Tua palavra toca os nossos corações de muitas maneiras. Nesse momento, o meu pedido, especialmente, é que o Senhor fale conosco e que a gente consiga entender, que a gente consiga receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, aquilo que o Senhor tem para nós que estamos ouvindo isso aqui pela internet, Pai. Abençoa as nossas vidas através da Tua palavra, ilumina o nosso caminho, ilumina o nosso coração e a nossa mente, e que a gente consiga, Senhor, receber isso e fazer sentido na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sobre o ocorrido nesse trecho do texto que a gente leu, que o nascimento de Jesus é anunciado a essa jovem moça Maria, a gente vai destacar para a nossa reflexão nessa manhã três aspectos que a gente pode pensar dessa mensagem, pensar desse texto, e que podem fazer sentido para a nossa vida hoje, para os nossos dias, para como a gente enxerga o mundo e como a gente enxerga a nossa caminhada com Cristo. Três aspectos que podem fazer sentido para a nossa caminhada hoje. O primeiro aspecto e a primeira parte da nossa mensagem tem o título O Mensageiro. Então a gente vai olhar, observar para quem é o mensageiro, quem traz essa mensagem da parte de Deus para Maria nesse momento da história. O segundo ponto é a própria mensagem. A mensagem. E o terceiro ponto é a recepção. Como Maria recebe essa mensagem e como a gente também pode receber essa mensagem nos nossos dias e como isso pode fazer sentido para nós
de maneira especial. Então, o primeiro ponto, o mensageiro, a gente vai observar esse ponto acontecendo nos versículos que vão do 26 até o 28. Quando a Isabel estava no 6º mês, então o texto, quem escreve esse texto, escreve com uma intenção e começa a falar, contextualizar o que está acontecendo aqui, né? Um pouco antes desse texto, a Bíblia vem, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, vem mostrando o que aconteceu com Isabel, como ela também recebeu a mensagem de um anjo que anunciou a gravidez, já que ela era uma senhora idosa e que era considerada uma mulher estéril, alguém que passou a vida inteira sem ter filhos, mas diante da mensagem de um anjo que foi até ela, ela fica também grávida daquele que seria o primo de Jesus, João Batista. Alguém que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente vive hoje, porque ele é quem anuncia a vinda do Senhor. E nesse momento que nós estamos vivendo do advento, o que a gente faz é anunciar essa vinda do Senhor e nos lembrando que a primeira vinda é o começo de uma coisa que vai se concretizar na segunda vinda do Senhor. Então o anjo já tinha aparecido para Isabel. Então aqui a gente tem uma contextualização de quando as coisas estão acontecendo. Quando essa Isabel, que é prima da Maria, é parenta dela, já está no 6º mês de gravidez, esse anjo aparece e começa a falar com a Maria. O anjo leva uma mensagem para uma virgem em um lugar específico que é Nazaré, que é uma cidade da Galileia. Por mais que o anjo do Senhor seja uma figura espiritual, muitas vezes mencionado na Bíblia, o lugar, o tempo, o momento, o espaço onde essas coisas acontecem é muito real. Essa história, essa narrativa se trata de uma coisa que aconteceu de fato. E para que a nossa fé no Senhor Jesus seja completa, a gente precisa ter clareza sobre isso. Essa narrativa não está acontecendo num espaço espiritual, não se trata de um sonho, mas se trata de algo acontecendo num momento histórico, num espaço determinado. O texto começa dizendo que Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ele levava uma mensagem a uma virgem chamada Maria. Tudo isso é muito específico. Essas coisas todas são muito específicas acontecendo. Quem escreve o texto deixa claro que o anjo foi enviado dentro de circunstâncias específicas, em condições do tempo e espaço determinados também, e para uma pessoa determinada que é a Maria. O destino desse mensageiro não é um destino aleatório. As coisas acontecem no tempo certo, no lugar certo, com a pessoa certa. Para a nossa reflexão, vale a gente pensar em como a gente também já esteve em momentos na nossa vida em que Deus enviou mensageiros a um lugar certo, no tempo certo e para a pessoa certa, no caso nós, no caso eu, no caso você. Eu posso me lembrar em alguns momentos da minha vida onde esse mensageiro de Deus foi o meu próprio pai, a minha mãe, onde o mensageiro de Deus para a minha vida foi um professor, uma professora da escola dominical na igreja. A gente pode lembrar de pessoas que serviram de mensageiros de Deus para nós. E da mesma maneira que Deus preparou tempo, espaço, a pessoa, toda uma situação muito real e muito palpável para que a Maria recebesse a mensagem do anjo, a gente também se vê muitas vezes na nossa vida recebendo mensagens muito pessoais, muito específicas, através de mensageiros de Deus. É dessa maneira que o nosso Deus escolhe se manifestar por muitas vezes, através de pessoas específicas, num tempo específico, num lugar específico, para nós de maneira muito íntima e pessoal. Se você pode se lembrar de alguém que já foi um mensageiro de Deus para você, muito provavelmente essa lembrança vai te trazer alegria, conforto, uma memória de alguém que trouxe paz para o seu coração. E da mesma maneira que Deus permite que pessoas sejam mensageiros dele para nós, Ele também nos convida
para que a gente seja mensageiros dele para outras pessoas, tantas também que passam pela nossa vida, né? Então, da mesma maneira que o anjo de Deus, o anjo Gabriel, especificamente nesse texto aqui, manifesta uma palavra que não é dele, pessoalmente. A virtude não está aqui nesse texto no anjo, especialmente, mas a virtude está em quem enviou o anjo. Da mesma maneira, nós também podemos nos colocar diante de Deus como pessoas dispostas a se tornarem também mensageiros do Senhor para as pessoas que nos cercam, para os nossos filhos, para os nossos maridos, esposas, para os irmãos que congregam com a gente na igreja. E não necessariamente essa mensagem vai ter uma linguagem muito, eu gosto de falar de um crentez, né? Às vezes a gente usa termos que são muito relativos à nossa vida da igreja, e a gente está acostumado, habituado a ouvir coisas que são muito específicas desse lugar que a gente frequenta, que é a igreja e tal. Mas às vezes Deus usa a nossa vida como mensageiro dele, falando coisas muito simples, ou às vezes falando nada, dando apenas um abraço, estando ali com as pessoas que precisam da nossa presença, do nosso carinho, do nosso amor. E dessa maneira a gente manifesta uma virtude que não é propriamente nossa, mas que é daquele que nos envia, o próprio Deus. Deus continua enviando mensageiros a lugares específicos do planeta. Presenças que são tão objetivas quanto as nossas próprias. E Deus também nos permite fazer parte disso como mensageiros dele. Amém? O segundo ponto é a própria mensagem. E a gente encontra a base para essa reflexão nos versículos 30 até o 33. Que eu leio agora. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho, porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo um rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. A mensagem do anjo nesse momento, ela passa daquela apresentação e começa a ser de fato a mensagem para a qual ele foi designado, né? E aí ele começa a dizer coisas para Maria, coisas que para os primeiros ouvintes, os primeiros leitores do Evangelho, relembravam um texto antigo de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7, os versículos 12 e 16. Quando ele fala assim: olha, o filho que vai nascer do seu ventre, ele vai ser rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele vai durar para sempre. Os primeiros ouvintes dessa mensagem, que estão familiarizados com a palavra de Deus, o Antigo Testamento, eles podem claramente se lembrar desse texto que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 7, os versículos 12 e 16, que diz assim: e quando você morrer, isso é o profeta Natã falando com o rei Davi, anunciando alguma coisa que vem também da parte de Deus, uma mensagem que não é dele próprio, o profeta, mas é uma mensagem de Deus para o rei Davi, muito tempo atrás. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. E a sua descendência real nunca terminará. Essas eram as palavras de Deus lá em 2 Samuel para o rei Davi. E a palavra do anjo para Maria diz que ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó. O anjo anuncia a mensagem de que naquele lugar, naquelas circunstâncias, naquele ambiente, daquela cidade pequenininha, uma cidade periférica, uma cidade que não era um grande centro
do mundo naquela época, naquele lugar, nascerá o Rei dos Reis. O reinado dele será ainda maior do que o reinado do aclamado Rei Davi. O Rei Davi é alguém que qualquer pessoa, qualquer israelita, qualquer hebreu, qualquer judeu conhece na história, porque ele é o rei mais importante da história desse povo. E o que é dito pelo anjo é que o filho daquela mulher seria mais importante, seria ainda maior do que o aclamado Rei Davi, de quem ele é filho. Um reinado de justiça e de paz. Porque também para aquelas pessoas, para aqueles ouvintes que fazem a ligação entre Jesus e Davi, a verdade é que o reinado de Davi é o reinado onde o povo se sente melhor, onde as coisas são feitas com maior justiça, onde a vontade de Deus é estabelecida sobre a vida das pessoas. Davi é tido como essa pessoa, o rei segundo o coração de Deus, que faz a vontade de Deus e, portanto, estabelece justiça e paz sobre a vida do povo. Não tenha medo, Maria. Essa é a mensagem do anjo. Não tenha medo. Essa é a mensagem do Senhor que nos toca ainda hoje. A mensagem do Senhor que faz aliança com o seu povo. Veja, nesse momento o anjo faz menção ao Antigo Testamento, que é o texto que trata da aliança com Deus, aliança de Deus com o seu povo no tempo antigo. Deus não precisa fazer uma aliança com ninguém. Deus é soberano. A gente cantou aqui que o reino é dele e ele domina sobre todas as coisas. Ele próprio se exalta por chefe sobre todas as coisas. Ele não precisa fazer aliança com nenhum de nós, mas ele escolhe fazer aliança conosco. E a mensagem de Deus para Maria através do anjo é essa: o reino de paz está para vir, o reino de justiça está para vir. A aliança que eu firmei com o meu povo vai se manifestar através do Filho que vem de você. Ele se manifestará favorável ao seu povo. E ele nos diz: não tenham medo, não tenham medo. Essa é a mensagem para cada um de nós ainda hoje. O Senhor que veio um dia, ele voltará e manifestará em plenitude esse reino de paz e de justiça. Até lá a gente vai vivendo a vida do reino e tentando fazer com que as pessoas à nossa volta sejam tocadas também por essa vida do reino que a gente tenta trazer para esse mundo que está tão cheio de injustiça, tão cheio de terror. O nosso Deus se manifesta favorável a nós. O mesmo Deus que encontrou graça em Maria, por meio de Jesus Cristo, encontra graça em nós. Não que a gente mereça, mas porque Ele próprio é maravilhoso, porque Ele próprio é amoroso. Depois disso, Ele ainda revela a natureza divina do Filho que seria gerado no ventre da Maria pela ação do Espírito Santo, e declara que para Deus nada é impossível. A mensagem é: não tenha medo. A mensagem que o anjo traz é: o Senhor se alegra conosco. Através de Jesus, Ele se mostra favorável a nós. Essa é a mensagem do Senhor que toca o nosso coração ainda hoje. O terceiro ponto, irmãos, é a recepção. É muito interessante a gente olhar para esse texto e ver como que uma menina, provavelmente assim, uma adolescente, né? Porque naquele tempo, no primeiro século, as meninas se casavam muito cedo, né? Assim que elas atingiam ali a puberdade, elas meio que já estavam prontas para casar nessa cultura judaica. E se o texto diz que a Maria estava assim prometida, né? Ela estava prometida para José em casamento, isso pode significar que ela não tinha mais de 20 anos. Era uma jovem, uma menina nova, mas que recebe a mensagem de Deus com muita graça. Por isso, alguém admirada por nós e pela Igreja do Senhor ao longo do tempo. O texto para essa terceira parte, para esse terceiro aspecto que a gente ressalta aqui,
Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 38, que eu leio agora. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Essa é a resposta de uma jovem para um anjo, para uma manifestação de Deus que está diante dela ali, dizendo coisas que não são nada comuns. Ela é a única pessoa que passou por essa experiência de receber o Filho de Deus no seu ventre, de receber um anjo trazendo essa própria notícia. E a resposta dela é: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Maria aceitou a missão que foi dada para ela. Isso não significa que a missão estava muito clara para ela. Acho que vocês podem entender o que eu estou querendo dizer. A gente é convidado assim no meio cristão a ter muita certeza sobre as coisas, né? Quem é mais antigo de igreja que nem eu, assim, já ouviu muita gente falar assim: você tem certeza da salvação? Tipo, quando eu era adolescente, assim, a gente ia entrar no carro de alguém que tinha tirado carta recentemente, ou a gente ia fazer alguma coisa arriscada, alguém fala assim: você tem certeza da salvação? E a gente é convidado a ter muitas certezas, né? A gente é convidado a ter uma fé assim que é inabalável. Mas a verdade é que a gente se depara na nossa vida assim com muitas dúvidas, muitas coisas que não são tão claras, e a gente vacila na nossa fé às vezes, mas a graça de Deus é que nos sustenta, que nos dá força, faz a gente firmar os nossos pés sobre a rocha que Ele é. Mas nem sempre é simples e nem sempre é fácil entender as coisas que estão acontecendo com a gente. E para Maria também as coisas não estavam muito claras. Mas é lindo ver como que a Maria se submete ao Senhor, mesmo não estando diante de coisas muito claras. Eu acho que nos nossos dias, com o nosso jeito de pensar, eu acho que se a gente estivesse no lugar da Maria, a gente ia pensar muitas coisas, tipo, o anúncio do anjo é: o seu filho vai ser o rei, um rei maior ainda que o rei Davi, ele vai ser o rei, o reinado dele vai durar para sempre. E talvez a gente pudesse perguntar assim: nossa, mas como que eu vou criar um menino que vai ser o rei? Como que eu vou criar um menino que vai ser rei? Como que eu vou ensinar para ele, por exemplo, outras línguas, se eu não sei falar o inglês, por exemplo, né? Na época era o grego, né? Que era a língua comum e a língua principal, né? No meio daquela sociedade, daquele ambiente histórico. Como que eu vou criar um rei? Será que ele vai... Em que escola de líderes eu vou colocar ele, né? Será que eu vou submeter ele a um líder fariseu, a um líder dos saduceus, né, que eram partidos religiosos naquela época? Será que quando ele crescer, ele vai destituir o poder de Roma que está imperando aqui sobre nós? Será que ele vai ser um lutador? Será que ele vai combater os exércitos de Roma, as legiões que passam aqui pela nossa casa e humilham a gente e arrastam a gente? Como que vai ser isso, né? Talvez a gente colocasse uma série de indagações assim diante de Deus, né, diante do anjo. Mas como que eu vou fazer isso? Como que vai ser isso de maneira prática? Como que eu vou fazer as coisas acontecerem para que esse meu filho se torne um rei tão grande como esse rei que você está me dizendo agora aqui? E é interessante a gente pensar que a Maria, na verdade, faz uma pergunta muito mais simples e muito mais objetiva diante das coisas que ela está ouvindo ali do anjo, de que ela vai gerar um filho e tal. Ela fala: como que isso pode acontecer se eu ainda sou virgem? Como que isso pode acontecer se... né, como que você pode dizer que no meu ventre as coisas vão acontecer e uma coisa tão grande, o próprio Messias, como que isso vai acontecer se eu ainda sou vivo? Diferente de nós, a pergunta dela é um pouco mais prática, um pouco mais simples. E aí o anjo responde para ela sobre esse aspecto divino do filho que estaria sendo gerado dentro dela.
Mas, ainda assim, as coisas não estavam muito claras para ela. No versículo 29, a gente tem o narrador mostrando para a gente como as coisas estavam nubladas ali. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. Ela ficou admirada, pensando no que ele queria dizer. Esse verso 29 dá um indício de como estava o coração dela naquele momento. Mas mesmo assim ela se submeteu ao Senhor. O nosso coração, por muitas vezes duvida, vacila, por muitas vezes a gente fica assim, em dúvida sobre as coisas de Deus. Mas o que esse texto pode nos ensinar é que mesmo assim, a gente deve depositar a nossa fé em Deus, e a gente deve se submeter à vontade dEle, e às coisas que Ele tem manifestado para nós, as coisas que Ele tem ensinado para nós através dos seus mensageiros, e através da sua mensagem maravilhosa, que toca o nosso coração. Para finalizar, o que me chama a atenção nesse texto é que o que acontece no futuro, as coisas que acontecem depois desse chamado, depois desse anúncio que a Maria recebe, são coisas que ela não poderia imaginar naquele momento. Quem poderia imaginar o futuro desse anúncio? Quem poderia imaginar que esse anúncio estaria sendo reproduzido hoje aqui, 2023 anos depois? Quem poderia imaginar o futuro do filho daquela jovem? Quem poderia imaginar que 33 anos depois a Maria estaria sepultando o seu filho? Acho que essa é uma das piores notícias que uma mãe e um pai podem receber. A notícia de que um filho morreu. Acho que essa é uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa. Um pai, uma mãe enterrar um filho. É uma inversão da ordem natural das coisas. Uma coisa que não encontra sentido assim na vida da gente. E quem poderia imaginar que depois daquele encontro, 33 anos depois, a Maria estaria sepultando seu próprio filho, morto da forma mais cruel possível, diante dela e diante das pessoas, sendo humilhado, sendo condenado a uma pena de morte terrível. Quem poderia imaginar isso daí? No entanto, quem poderia imaginar que 3 dias depois, 3 dias depois da maior tristeza de uma mãe, 3 dias depois da maior tristeza para os discípulos que seguiam Jesus, 3 dias depois, o mundo viveria o maior evento da história da humanidade, a maior vitória de todas. Quem poderia imaginar a vitória da vida sobre a morte? O túmulo vazio, as mãos, os pés e o lado ainda feridos, porém um Jesus com o corpo ressurreto, que serve de referência para nós, indicando como será a ressurreição de todas aquelas pessoas que creem no nome dele, de todas aquelas pessoas que confessam o Senhor Jesus como Deus soberano das nossas vidas, das suas vidas. Quem poderia imaginar esse futuro? Quem poderia imaginar, depois da morte, depois da tristeza mais profunda, a maior vitória de todas? O Senhor Jesus veio para esse mundo, viveu num lugar específico, ele tinha um cheiro, ele tinha uma cor, ele vivia num ambiente, transpirava, convivia com pessoas com cheiro, com cor, temperatura, todas as características de pessoas reais como nós somos. E ele era o próprio Deus se manifestando no meio de nós, fazendo isso, sabendo que no futuro ele teria de entregar a vida dele da maneira mais difícil, mas tendo a clareza do coração dele, de que a morte dele geraria vida em nós. E essa vida a gente celebra ainda hoje,
Essa vida a gente celebra no Natal. Essa vida a gente celebra no Advento. Lembrando que Ele, depois de morto, ressuscitou, subiu aos céus e disse que vai voltar. Que essa mensagem toque os nossos corações. Que a gente seja mensageiros dele por onde a gente andar. Porque Ele escolheu revelar a mensagem dele através de vidas de pessoas como nós. E que a gente receba também essa mensagem como a Maria recebeu, apesar das dúvidas, apesar dos vacilos que a gente tem na nossa caminhada, mas com fé nele, esperança nele. E que essa mensagem faça sentido no nosso coração e que a gente aguarde a vinda do Senhor com toda alegria e com toda a esperança que o Advento nos chama a ter. Amém? Que isso aconteça conosco, em nome de Jesus. Vamos orar? Alguém pode chamar as crianças? Você pode orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos porque a Tua mensagem toca os nossos corações, porque o Senhor escolheu se manifestar no meio de nós, através de pessoas comuns, vivendo uma vida comum, com dilemas, dificuldades parecidos com os nossos. E através dessa mensagem, através da vida do próprio Cristo, o Senhor nos ensina e nos traz para perto de Ti. Nos ajuda, Senhor, a sermos também mensageiros como o Teu anjo foi para a Tua serva. Não há virtude em nós, mas a virtude está na mensagem que vem do Senhor, e essa mensagem é que a gente não tenha medo, que o Senhor faz aliança conosco, mesmo sem a gente merecer, e que a gente receba tudo isso, Senhor, com o coração aberto, com a mente aberta e com o entendimento no nosso coração de que, apesar das nossas falhas, o Senhor é maravilhoso e fala conosco. Nos ensina, nos abençoa e renova em nós a esperança, Senhor, da volta de Cristo, a esperança dessa vida que se manifesta sobre a morte, que vence a morte e toca os nossos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.